o canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o fim. Boa noite, paz a todos. Vamos orar um pouquinho? Aleluia. Pai, nós te damos o louvor, nós te damos a honra e a glória que pertence a ti. E nós estamos aqui hoje, Pai, para aprender, para crescer juntos, receber a tua palavra, o alimento que nos edifica. Então nós pedimos que o Espírito Santo tenha total liberdade para se mover, para atuar, para inspirar, para trazer a palavra no nosso meio. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar uns 2 minutinhos em línguas? Vamos fazer isso? Pode ficar à vontade de pé ou sentado se você quiser, tá bom? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos começar então? Aleluia. Hoje eu vou falar um pouco ainda sobre oração em línguas. E depois eu vou dar uma segunda chave, uma coisa muito importante, tá? Mas falando ainda sobre a oração em línguas, eu acredito que este seja a chave principal na igreja, a chave principal no reino de Deus, a chave principal para que os crentes possam caminhar no Espírito. Amém? A nossa aula chama Andando no Espírito, chama-se Andando no Espírito, né? Então, para que andemos no Espírito, nós precisamos, já que recebemos o batismo, já que fomos batizados no Espírito Santo e recebemos uma nova linguagem, nós precisamos ativá-la, colocar em prática, usar isso mesmo para que Deus possa se mover através de nós. Amém? Nós precisamos fazer isso. E deixa eu falar uma coisa. Na terça-feira, na última aula, eu falei sobre que línguas foi dado para nos edificar. Quem lembra disso? Foi dado para nos edificar, edificar a nós mesmos. Nós nos edificamos orando em línguas. E eu quero te falar uma coisa. Sabe que isso mexeu comigo mais ainda? Isso me ensinou mais, apesar de que era eu que estava falando, mas durante o dia de ontem e hoje, essa palavra mexeu ainda mais comigo, trouxe mais clareza, mais luz. Você sabe que a palavra de Deus vai clareando, 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 até se tornar perfeita. Você sabe que é assim, não é? Ela vai clareando para nós. E essa palavra tem clareado para mim. Sabe, queridos? Muitas vezes nós andamos e às vezes pensamos que nós estamos aqui abandonados, fracos. Sabe, fracos. Crentes fracos, e não sabe se vai permanecer firme, não sabe se vai cair, não sabe se vai desviar, não tem segurança em nada. Mas a Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, nós somos edificados, porque o nosso espírito ora de fato. O nosso espírito ora, e enquanto nós estamos orando, nós somos fortalecidos por dentro. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 10. Isaías 28, 10. Aleluia. Quero mostrar algumas coisas para vocês aqui, nesse texto. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 28, 10. Nós vamos ler o 10, o 11 e o 12. Então eu vou ler, tá? Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Em primeiro lugar, essa é uma palavra profética. O profeta Isaías declarou para aqueles dias, mas ele também estava falando do futuro, né? Do futuro, porque naqueles dias não tinha como eles falar nessa linguagem, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Naquela época, eles não experimentaram isso.
Naquela época, nenhum deles falou em outras línguas. E isso só veio para a nossa dispensação. As línguas veio para a nossa dispensação depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e se cumpriu a promessa, o dia de Pentecoste. Então, foi a partir do Pentecoste, em Atos 2, que começou essa manifestação. Então, ali, ele estava dando uma profecia para a época, mas estava falando do futuro. E o que ele está falando? Vamos observar. Ele diz no versículo 11: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Essa é uma parte muito importante. Falará o Senhor a este povo. Como que Deus vai falar? Ele está dizendo ali, por meio de uma língua desconhecida e por lábios gaguejantes. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque é importante demais. Ele está dizendo que, através de línguas desconhecidas, Deus vai falar com o povo. Deus vai falar conosco. Agora veja, uma coisa importante que eu vou falar para você. A Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Romanos 10, 17 diz isso, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. E agora nós estamos lendo em Isaías que a Bíblia diz que Deus vai falar conosco por meio de línguas desconhecidas e lábios gaguejantes. Deus vai falar conosco. E aquilo que Deus falar conosco só pode gerar fé em nosso coração. Aquilo que Deus vai falar conosco só pode gerar fé em nosso coração. E por que então a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você se edifica? Justamente por isso. Lembra que eu falei em 1 Coríntios? Vamos voltar em 1 Coríntios agora. Capítulo 14. 1 Coríntios 14. Aleluia. Aleluia. A partir do versículo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Lembra que eu falei sobre os mistérios? Quem lembra? São segredos divinos. Em espírito fala segredos divinos. Quando nós oramos em línguas, nós estamos falando segredos divinos. Agora, lá em Isaías, a Bíblia está dizendo que Deus vai falar conosco através dessa linguagem. Isso somado uma coisa na outra, o que está dizendo? Nós vamos receber a mensagem de Deus quando estamos orando em línguas. E por mais que a gente não está entendendo, nós pensamos que não estamos entendendo. Mas de fato mesmo, Deus está impregnando a palavra dele dentro de nós. Ele está implantando, enxertando a palavra dele dentro de nós. É isso que ele está fazendo. É por isso que nós somos edificados. Porque a única maneira que temos para ser edificados é por meio da palavra de Deus. Por meio dela que nós somos edificados. Então quando você fala em línguas, Deus está transmitindo a palavra dele, está transmitindo mistérios para dentro de você. Ele está impregnando isso dentro de você e por isso você fica fortalecido, fortalecida. Por isso você fica forte. E daqui a pouco, como eu disse na terça-feira, daqui a pouco você começa a saber de coisas que você não sabia antes. Você começa a perceber coisas que você não percebia antes. Amém? Você está recebendo alguma coisa? E o versículo 3 diz: mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. O que fala, o versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Como eu falei, só recapitulando, por que edifica a igreja? Porque está falando numa linguagem que a igreja pode entender. Ok? Por isso que quem profetiza edifica a igreja, porque está falando numa linguagem que todos podem entender. Agora, quando eu falo em línguas, eu edifico a mim mesmo. Por que eu edifico a mim mesmo?
Se a chance de você se edificar é você entender, significa que quando eu estou falando em línguas, de alguma maneira, eu estou entendendo e estou recebendo isso no meu espírito. Eu não estou entendendo as palavras que eu falo em línguas, nem você. Mas, de alguma forma, Deus vai trazer essa revelação para nós. E pensa nisso comigo. Quanto mais você falar em línguas, mais revelação da parte de Deus você terá. Amém? Quanto mais você falar em línguas, mais você vai ter revelação da parte de Deus. Mais e mais e mais. E quanto tempo você pode ter? Quanto tempo você quiser. Quanto tempo você estiver disposta a falar em línguas. Amém? Agora, queridos, já que eu mexi um pouco nisso, eu quero avançar mais um pouco. E um pouco adiante. Hoje eu quero falar de um outro assunto, que vai somar ao assunto da oração em línguas e vai causar um bombardeio na sua vida. Amém? Eu quero que você preste bem atenção nisso. Olha, tanto a aula de terça-feira quanto a aula de hoje são coisas para provocar mudanças totais na sua vida. Amém? Então eu quero que você ouça isso, preste atenção, agarre isso e não solte. Amém? Como um pitbull agarra alguma coisa, ele agarra e ninguém faz ele soltar. É assim que nós temos que agarrar. Amém? Fica firme nessa mensagem que eu vou dar hoje aqui e a de terça-feira também. Tá bom? Eu vou falar agora um pouco sobre o jejum. Quem aqui já fez alguma vez jejum? A maior parte das pessoas já fizeram, né? E não é muito gostoso fazer jejum não é? Não é muito gostoso não. Ou é gostoso? Eu acho que não é. Nós vamos falar disso um pouco e eu queria começar dizendo o seguinte. A Bíblia tem muitos lugares que fala sobre jejum. Muitos lugares. Do Velho Testamento ao Novo Testamento. Amém? Agora, eu vi no livro de Mateus, que Mateus, o escritor, Mateus, ele falou sobre esse assunto pelo menos 4 vezes. E nós vamos ficar no livro de Mateus e estudar somente esse. Eu sei que outros lugares também falam. Na verdade, eu vou pegar Mateus e Atos e Coríntios. Mas Mateus, especificamente, ele fala pelo menos 4 vezes sobre o assunto do jejum. Amém? E nós vamos começar então em Mateus capítulo 4. Em Mateus capítulo 4 é onde ele começa falando do jejum. E o que ele vai falar? Ele fala que Jesus jejuou. Número 1. Jesus jejuou. Mateus vai começar a falar sobre o jejum dizendo que Jesus jejuou. Então vamos começar. Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: Jesus então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. Agora olha para mim, todos. A Bíblia está falando aí que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E quando ele estava no final disso, ele teve fome. Você observa que ele não teve sede. Ele estava no deserto. Se uma pessoa fica no deserto 40 dias sem comer e sem beber, logo ela ficaria com sede. Mas o fato é que Jesus tinha bebido, estava bebendo água. Ele não estava comendo. É o que a Bíblia diz aí. Que ele teve fome. Amém? Ele teve fome. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Se Jesus podia cumprir o ministério dele na terra sem jejuar, você acha que ele teria jejuado? Sim ou não? Não, né? Não teria. Se Jesus pudesse cumprir o ministério dele na terra sem jejuar, será que ele teria jejuado? Ou não teria? A verdade é essa resposta mesmo. Se ele não precisasse, ele não teria feito. Mas Jesus era o Filho de Deus. Jesus era Deus. Por que ele fez isso? Porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que Jesus assumiu a forma de servo e deixou toda a sua plenitude e toda a sua glória lá.
E ele veio para cá como um homem, e tendo sido achado como homem, humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo. O que significa que Jesus deixou toda a sua divindade lá. Ele deixou toda a sua glória lá, toda a sua força lá. Então, ele veio para cá como um homem mesmo, mas sem pecado. Essa era a diferença dele para nós, sem pecado. Então, ele estando aqui, ele precisava cumprir o ministério dele. Quando ele começou o ministério dele aos 30 anos de idade, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o deserto, para que ele fosse tentado pelo diabo. É o que está escrito em Mateus 4. Para ser tentado pelo diabo. Então ali ele ficou jejuando durante 40 dias e ele, jejuando e orando ali no deserto, ele foi confrontado pelo diabo e venceu. Amém? Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que Mateus fala sobre jejum, fica em Mateus capítulo 6, versículo 16. Mateus 6, 16. Calma que você ainda vai se empolgar com o que eu vou falar hoje. Enquanto você está encontrando, quem gostaria de ter visões espirituais aqui? Quem gostaria de ter revelações? Dons operando, dons de curar, dons de operar milagre, o poder da fé, o dom da fé em atuação. Quem gostaria de interpretar línguas, ter variedade de línguas? Quem gostaria de estar sendo usado no dom de profecia? Quem gostaria de estar atuando nessas coisas? De repente você está olhando para mim e daqui a pouco você sabe coisas sobre mim que eu não te contei. Quem gostaria disso? Você sabe que isso está disponível para nós, está disponível para mim e para você, sabe? Essas coisas que eu estou falando desde terça-feira e hoje, essas coisas são justamente para levar você a entrar em níveis mais profundos do Espírito. É justamente para que você possa praticar o que eu estou ensinando e você começar a mergulhar nisso e Deus vai começar a usar você poderosamente. É por isso que eu estou ensinando essas coisas, é por isso que eu estou ensinando esses princípios, porque isso vai mexer com a sua vida toda. Amém? Não vai só deixar você forte, não é só na verdade, né? Deixar você forte é muito importante, mas Deus vai começar a usar você na igreja. E você sabe de uma coisa? O desejo de Deus não é que só venha o pastor ou o mestre ensinar aqui e dar a palavra e atue nos dons. O desejo de Deus é que toda a igreja opere nos dons espirituais. Essa é a vontade de Deus para cada igreja, para cada crente, que cada crente passe a operar nos dons. Ele deu uns para operar aqui, outros para operar daquela forma. O Espírito distribui os dons como Ele quer. Deus tem desejo de usar você. Agora, você precisa saber que Ele quer usar mais você do que você pensa. Ele quer usar você mais do que você quer ser usado por Ele. Deus quer te dar coisas sobrenaturais mais do que você as quer. Agora, Ele precisa levar você num ponto onde você pode receber essas coisas dEle. Por que falar do jejum? Porque o jejum vai nos deixar sensíveis à obra do Espírito Santo. O jejum vai nos deixar não sermos mais dominados pela carne. Você entende isso? Isso que eu estou falando aqui é uma coisa muito importante, gente. Se você aprender sobre oração em línguas e orar, se você aprender sobre jejum e jejuar, você vai começar a mergulhar em Deus e Deus vai levar você mais profundo nele. Amém? É isso que nós estamos falando aqui. Então vamos junto comigo continuar falando sobre o jejum em Mateus capítulo 6, versículo 16. Aleluia. Mateus 6, 16 diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Olha para mim. Jesus está dizendo para os discípulos dele. Quem são os discípulos de Jesus aqui? Todos nós, sim ou não? Somos seguidores de Jesus. Amém? Então nós somos discípulos dele. Então ele está dizendo para os discípulos: tu ou você, quando jejuares. O que significa que ele espera dos discípulos que os discípulos jejuem. Sim ou não? Jesus espera
que os discípulos jejuem. E no versículo 18, está escrito assim, ó: pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. O que está dizendo aí? Que existe recompensa para quem jejua. Existe recompensa para quem jejua. Essa é a coisa número 2 que Mateus falou. Primeiro, Mateus disse que Jesus jejuou. Segundo, Mateus está dizendo que existe recompensa para os que jejuam. Amém? Essa é a número 2. Existe recompensa para aqueles que jejuam. Aleluia. Você se empolga com isso ou não? Que existe recompensa para quem jejua? Agora, eu vou mostrar para vocês recompensas grandes, queridos. Amém? Glória a Deus. Somos crentes. E nós gostamos das coisas espirituais. Em terceiro lugar, o Mateus, que escreveu o livro de Mateus, ele fala que dias virão em que nós vamos jejuar. Amém? Isso está escrito em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Dias virão, versículo 14, tá? 9:14. Dias virão em que jejuarão. Aleluia. Vamos ler então a partir do 14. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com ele? Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Agora ele está dizendo que nós, ou os discípulos, vão jejuar. Porque eles estavam questionando a Jesus. Ele falou assim, os discípulos dos fariseus e nós também, discípulos de João Batista, jejuamos. Mas nós percebemos que os seus discípulos comem de tudo. Nós percebemos que eles não jejuam não, eles estão gordinhos, eles não jejuam não. E nós queremos entender isso. Aí Jesus disse para eles o seguinte: eu estou aqui com eles. Eu estou para eles e por eles. Enquanto eu estou aqui, eles não precisam fazer. Em outras palavras, ele está dizendo, eu faço por eles. Agora, dias virão em que eu vou ser tirado deles. Aí naqueles dias, eles vão jejuar também. Por quê? Porque é necessário que os cristãos jejuem. É necessário. Amém? Agora, ouça a parte 4. Essa é a principal e eu vou te mostrar algo. Existe uma forma de nós conseguirmos todas as coisas que buscarmos e tudo se torna possível para nós. Existe um lugar em Deus, esse lugar é em Deus, onde nós entramos nesse lugar e as coisas todas, elas passam a ser possíveis para nós. Você quer entrar nesse lugar? Jesus vai falar desse lugar. Amém? Pensa numa coisa. Pensa num parente, alguém da família, que parece que nunca vai se converter. Parece que o camarada é endemoniado mesmo e nunca vai se converter. Demônios possuem a vida daquela pessoa. Pensa nisso. Ou então começa a pensar sobre uma doença que é incurável. Não tem jeito, vai morrer. Ou então pensa numa situação desesperadora de emprego, que o emprego não vem de jeito nenhum. Você já fez de tudo e não chega. Ou pensa numa situação impossível da sua vida, aquela que você diz assim, ó, eu já nem falo mais disso, eu já nem oro mais sobre isso, porque eu já sei que não vai acontecer. Pensa numa situação assim. Nós vamos agora em Mateus, capítulo 17. E ali, Mateus ele fala o seguinte, ele mostra o que o jejum é capaz de fazer por nós.
o que o jejum é capaz de fazer por nós e nada nos será impossível. Amém? Você está procurando aí? Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14. Aleluia. A partir do 14. Todos encontraram? Aleluia. Então no 14 diz assim: ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. 17. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Traga o menino aqui. 18. E Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. 19. Então os discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? Veja a resposta. Ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, esta espécie só se expele por meio de oração e jejum. O que ele está falando aqui? Vamos começar a história de onde ele começou ali. Jesus, ele estava lá no monte orando com Pedro, Tiago e João, no monte da transfiguração, e os discípulos ficaram embaixo. Jesus já tinha dito para os discípulos que eles podiam orar e curar as pessoas, orar por elas, expulsar demônios. Já tinha falado para eles, e eles estavam fazendo isso. Eles estavam orando e as pessoas estavam ficando livres. Então, um pai trouxe um menino que estava endemoniado. Muitas vezes ele se jogava na água, outras muitas no fogo, para se matar. Os demônios faziam isso com aquele menino. E aí o pai disse assim, levou para os discípulos, e os discípulos tentaram de tudo, oraram, mandaram embora, não teve jeito. O demônio não saiu, não deixou o menino. E Jesus, quando chegou, o pai do menino se lançou aos pés de Jesus e disse: mestre, olha aí meu filho aí, ó. Contou a história para ele e disse: eu trouxe para os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo, não puderam libertá-lo. Mas me ajuda, Senhor, me ajuda aí. Jesus olhou para os discípulos, olhou para o povo e disse: ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei, até quando estarei convosco? Traga o menino aqui, traga. Aí eles trouxeram o menino, Jesus expulsou o demônio, e o demônio foi embora, o menino ficou são, ficou livre, ficou curado. Agora, eles foram embora, os discípulos foram embora com Jesus, e os discípulos olharam para Jesus e perguntaram: mestre, por que nós não conseguimos expulsar? Eles estavam acostumados a expulsar, eles estavam acostumados a orar, então eles estavam com a pulga atrás da orelha, e por que nós não conseguimos dessa vez? Jesus tinha falado que era por causa da falta de fé deles. É por causa da pequenez da fé de vocês. Mas, em seguida, ele diz assim para eles: mas esta casta não se expele senão por meio da oração e do jejum. A minha pergunta é: eles não conseguiram expulsar por causa da falta de fé, ou por causa da oração e do jejum, da falta da oração e do jejum? Falta de fé. Falta de fé. Agora, o que Jesus então está falando sobre oração e jejum? Porque, na verdade, as coisas estão associadas. Eu vou explicar isso para vocês assim.
A fé vem da onde? Do nosso coração, do nosso espírito, ok? Sim ou não? A fé é do nosso espírito. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós moramos dentro do nosso corpo. Amém? Nós somos pessoas espirituais. Amém? Você sabe disso? Cada um de nós somos pessoas espirituais. Então, a fé, ela só pode vir do espírito. Ela vem do espírito. Agora, Jesus disse que faltava fé para que eles pudessem ter expulsado aquele demônio. E Jesus disse assim, e nada lhe será impossível se vocês tiverem fé do tamanho de um grão ou como um grão de mostarda. Ele disse, nada lhe será impossível. Nada. Agora, esta casta de demônio não se expulsa senão por meio da oração e do jejum. O que ele está dizendo? Olha, queridos, presta atenção. Muitas vezes a nossa carne está nos dominando. E quando a nossa carne está nos dominando, ela está abafando a sensibilidade do Espírito, do nosso Espírito. Não é do Espírito Santo, é do nosso. A carne, quando você está deixando a sua carne, a sua alma te dominar, o seu Espírito está sendo subjugado pela sua carne. Você está fazendo a vontade da sua carne. A Bíblia fala muitas vezes, principalmente em Romanos, da nossa luta da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne, que um se opõe ao outro. Essa luta é interna, é dentro de nós. O nosso espírito se opõe à nossa carne e ela, por sua vez, se opõe ao nosso espírito. Há uma luta constante entre um e outro. Amém? Você sabe disso? Então, nessa luta constante, se a sua carne está te dominando, a sua fé não está prevalecendo, mesmo que você tenha fé. Amém? Porque foi nos dado uma medida, segundo Romanos 12:3, foi nos dado uma medida de fé. Cada um de nós recebeu uma medida de fé. Mas apesar disso, se a nossa carne está nos dominando, nós estamos fazendo todo o apetite da carne, tudo aquilo que a nossa carne quer, se nós estamos fazendo isso, a nossa fé fica impedida de operar. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. A carne deles estava dominando mais, e aí eles confrontaram agora com um demônio mais forte que não queria, se recusou de sair. Eles estavam expulsando os demônios menores. Eles estavam orando pelas curas menores, mas agora eles confrontaram demônios que não queria deixar aquele menino. O que eles precisavam fazer? Era aí que entrava a oração e o jejum. Quando você começa a jejuar, você começa a colocar a carne no lugar dela, um lugar de submissão ao seu espírito. Quando você começa a jejuar, a sua carne, ela sai de cena e o seu espírito sobressai. E aí, o seu espírito sobressaindo, a sua fé sobressai, porque a fé é do espírito, a fé é do coração. Quando você começa a jejuar, você começa a dizer quem é que manda. Você começa a dizer, quem manda aqui não é você, carne, mas é o Espírito. Eu, real, é quem manda aqui. Então, quando nós entramos nisso, nós entramos nessa batalha de oração e de jejum, nós estamos fazendo com que o nosso espírito sobressaia, e aí, meu querido e minha querida, nada lhe será impossível. Nada lhe será impossível. Todos os demônios que confrontarem com você, você vai dar uma ordem e eles vão embora rapidamente, como eles foram quando Jesus disse, deixa esse menino, e o demônio foi embora, e aquele menino ficou são na hora. Isso está disponível para mim e para você. Quantos conseguem acreditar nisso? Quantos conseguem receber isso? Olha, queridos, nós podemos voar mais alto. Nós podemos ter uma circunstância quando você estiver orando por algo. Se você estiver jejuando e orando, você vai começar a orar por essa situação e nada ficará diante de você. Nada prevalecerá, porque você vai orar e aí a sua vida vai ser totalmente transformada. Amém? Você quer entrar nesse lugar? É um lugar muito bom, queridos. É um lugar muito bom. Quando você começa a jejuar, não só suas orações passam a ser ouvidas. Agora deixa eu falar uma coisa. Deixa eu explicar isso melhor. Muitas vezes nós pensamos que nós começamos a jejuar e Deus fica ali com dó de a gente. Está jejuando faz alguns dias já, acho que é melhor eu atender eles. Às vezes nós pensamos que é assim que Deus faz. E não é assim que acontece. Não tem nada a ver. Deus queria ter atendido desde o começo.
Só que Deus só se move por fé. Nós precisamos crer e tudo lhe será feito. Não é assim? A Bíblia não diz assim? Qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. O que nós precisamos então? Crer. Isso que eu disse está em Marcos capítulo 11, versículo 23. Nós precisamos crer. Agora, quando nós passamos a crer, nada fica diante de nós. Amém? Agora, o jejum não nos traz fé. Não, pastor? Não. O que ele está dizendo não é que o jejum vai nos dar fé. Ele está dizendo que faltava fé para eles, mas a carne estava dominando eles. O jejum não nos traz fé. Ele só tira a nossa carne de cena para que o nosso coração, nosso espírito entre em ação. Amém? É como entulho. Nossa carne é como entulho que fica ali sufocando o nosso espírito. A carne é como um entulho que impede o nosso espírito de sobressair. Amém? Nós temos fé. Mas se a nossa carne está dominando, nós estamos sendo dominados pela carne, não tem como fazer a obra. Amém? E não só isso, queridos. Quando nós começamos a colocar a nossa carne no lugar dela, o nosso espírito sobressaindo, fica mais fácil de Deus começar da gente começar a entrar nas dimensões do espírito. Deus é espírito, e é ali que ele fala conosco. É ali que ele fala conosco. Deus fala conosco mediante o nosso espírito. Agora, se o nosso espírito não está sensível, a nossa carne está dominando, como Deus vai falar? Sabia que Deus o tempo todo está tentando dirigir a gente? Sabia que Deus o tempo todo está tentando dar direção para nós, nos dizer coisas? O tempo todo Deus está tentando nos dar palavras, mas nós não estamos ouvindo, porque alguém está dominando. O tempo todo Deus está tentando nos dar direções, Deus está tentando operar através das nossas vidas para abençoar outras pessoas. O tempo todo Deus está querendo. Então ele fica procurando quem ele pode usar, quem está sensível para que ele possa usar. É assim que funciona. Deus não está de olho só nos pregadores, Deus não está de olho nos pastores para poder usar os pastores. Deus está de olho em todas as pessoas que ele pode usar. E Deus quer usar cada um de nós. Se eu estou aqui e eu não estiver sensível ao Espírito, Deus vai usar alguém sentado aí. Amém? Deus vai usar alguém sentado aí para dar uma palavra, para orar por alguém, para dar uma revelação, para curar alguém. Deus vai usar alguém que estiver sensível. Deus não se importa qual é o seu nome nem o seu cargo. Ele não se importa com nada disso. Amém? Deus, ele quer saber quem está disponível, quem está pronto para ser usado por ele. É isso que ele quer saber. E se você está aí sempre se preparando, se você está aí sempre orando, jejuando e buscando a palavra de Deus, vai ficar fácil de você ser usado por Deus. Amém? Você entendeu isso? Deus está procurando pessoas as quais ele pode usar. Agora, se você entra numa dimensão como essa, veja, querido, você entra numa dimensão onde nada é impossível para você. Você entra nesse lugar em Deus. Deus vai contar com você para libertar as pessoas lá de fora que estão doentes, que estão sofrendo, que estão precisando de Deus. Então Deus vai usar alguém aqui para que ele possa libertar as pessoas lá fora. E ele vai usar você se você estiver disponível. Amém? Você entende porque esses assuntos que eu estou falando sobre andar no Espírito, eles são muito importantes? Ou você acha que Deus tem prediletos? Ou você acha que Deus tem filhos especiais? Ou você acha que Deus tem filhos mais queridos e o que ele faz por um, ele não quer fazer pelo outro? Deus não é assim. Deus não tem prediletos, Deus não tem filhos especiais, Deus não tem filhos mais queridos. Não tem. Não tem. Todos somos filhos. Agora, aquele que estiver se colocando naquele lugar que eu tenho falado, aquele lugar em Deus, aqueles que estiver se colocando ali, é os que Deus quer, os que Deus vai usar. Amém? Glória a Deus.
Então, queridos, Jesus está falando com os discípulos o seguinte: primeiro ele reclamou com os discípulos, ele disse assim: vocês não têm fé? Até quando eu vou estar aqui com vocês? Até quando? Em outras palavras, era para vocês ter libertado aqueles meninos lá, era para vocês ter feito esse trabalho, era para vocês ter expulsado aquele demônio, nada lhe será impossível. Agora vocês ficam aí com medo. Entende? Nós podemos entrar em Deus tão profundo, que as coisas vão se tornar fáceis para nós. Amém? Aquelas coisas que a gente tem sonhado, elas vão passar a acontecer. Amém? Aquelas coisas que a gente tem desejado, almejado nas nossas vidas, elas vão acontecer. Amém? Olha, querido, Deus pode pegar você do lugar onde você está. De repente você não tem cargo nenhum na igreja, só o desejo de trabalhar. De repente ninguém reconhece você. De repente você está sempre sentado, mas aí você decide no seu coração, apesar de ninguém olhar para você, você decide no seu coração que você vai começar a entrar nessas loucuras do evangelho, a loucura da oração em línguas, a loucura do jejum, a loucura da meditação na palavra. Você decide no seu coração: independente do que eu faço na igreja, se eu faço ou não faço, eu vou mergulhar em Deus, eu vou entrar em Deus. Sabe o que vai acontecer daqui a um tempo, pouco tempo? Sabe o que vai acontecer? Deus vai exaltar você, Deus vai levantar você, e aí daqui a pouco, um dia você não era ninguém, no outro dia as pessoas estão te chamando, porque elas querem ouvir você, porque elas querem que você ore por elas, porque elas querem a sua oração para que elas fiquem curadas, porque elas querem que você dê uma palavra para elas. Então num dia você não é ninguém, no outro todo mundo está atrás de você, porque eles querem o que você tem na sua vida. Amém? Deus pode fazer isso com qualquer um que estiver disposto a entrar em Deus dessa forma. Não importa os títulos, não importa os cargos. É claro que é importante, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É claro, tem a sua importância e é por isso que eles estão ensinando vocês. Mas agora, esses ministérios, eles ensinam vocês, não é para você passar a sua vida inteira sentado no banco de uma igreja, é para que você receba a palavra, pratique essa palavra e comece a operar no poder de Deus. Esse é o desejo de Deus para a igreja. O desejo de Deus é que os ministros daqui ensinem a igreja para a igreja começar a operar no Espírito poderoso de Deus. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós, seja o que for que você nasceu para fazer. Se você nasceu para ser empresário, você será um grande e poderoso empresário. Se você nasceu para ser advogado, médico ou qualquer coisa, Deus vai usar você na sua área de uma maneira poderosa. Ele não vai só usar as pessoas na frente de um púlpito, Ele vai usar você onde Ele chamou você para estar, no lugar onde você está. Ele vai usar você lá, Ele quer usar você naquele lugar e Ele vai trazer transformação para pessoas através da sua vida. Agora todos nós temos que fazer o que eu estou falando. Isso não é coisa para pregador, isso é coisa para crente. Amém? É coisa para crente, queridos. Todos nós devemos entrar em Deus de uma maneira. E Deus vai usar você para chacoalhar a sua geração, para chacoalhar a vida daqueles que rodeiam você, para chacoalhar a vida dos seus parentes, do seu familiar, para chacoalhar a vida dos seus vizinhos, daqueles que estudam com você, daqueles que trabalham com você, daqueles que estão ali com você o dia a dia. Deus vai usar você para mexer na vida dessas pessoas. De repente você está lá conversando com alguém e Deus abre diante de você uma visão e você começa a saber sobre aquela pessoa e você diz para ela: você falou com Deus hoje de manhã, às 6 da manhã você disse isso, isso e isso. Aquela pessoa já está chorando diante de você, dizendo como você sabe disso, e você vai dizer para ela: foi o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores que me disse que você está precisando disso. Agora Ele quer que você saiba o seguinte: Deus ouviu a sua oração e Ele quer que você faça exatamente isso, isso e isso. Deus quer usar cada um de nós dessa forma. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer nos pegar e nos usar de uma maneira miraculosa para mudar a nossa geração. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão prontos para isso? Aleluia.
Nós temos que ficar prontos. Na segunda aula de hoje ainda, depois do intervalo, eu vou falar um pouco sobre avivamento para você. Eu vou falar um pouco sobre avivamento e eu tenho certeza que vai mexer com você. Agora, eu quero que você não pegue essa aula e fale assim, quando terminar esse curso, fala assim, eu me formei lá no curso. Me formei, já tenho diploma, já fiz o reminha, agora eu tenho aqui meu diploma. Não vai valer de nada se você não aplicar essa mensagem. Não vai valer de nada se você não fizer nada com essa palavra. Não vai valer de nada. Esse ensino que eu estou dando sobre oração em línguas e jejum, se você não praticá-lo, não vai servir de nada para a sua vida. Não vai valer nada para você. Não vai valer nada. O diploma não serve de nada. Muitas pessoas se formaram no rema e eles não fizeram nada com aquilo. Agora a culpa não é do rema, a culpa não é de Deus. A culpa são das pessoas que só ouvem e deixam sair por aqui. Você precisa abraçar isso, pegar e dizer, eu vou praticar, eu vou fazer isso, e eu vou avançar com a palavra de Deus, e ninguém e nada vai me segurar. Você precisa pegar dessa forma, querido. Você precisa fazer isso, querida. Nós precisamos avançar com a palavra de Deus, avançar com os princípios de Deus. E se nós pegarmos isso com toda a nossa garra mesmo, agarrar como eu disse, diabo nenhum no inferno vai segurar você. Eles não vão segurar você. Aleluia. Aleluia. O canto dos santos, bondade e verdade me seguirão até o